Existe um alarme que te acorda jogando 3 peças de quebra-cabeça no ar. E ele só para de tocar quando você acha as 3 peças no meio do seu quarto e encaixa elas no lugar certo. Também existe um alarme que sai correndo se você não sair da cama. Quando ele tocar, você pode colocar soneca uma vez. Mas se da próxima vez que ele tocar você não acordar, ele vai sair rolando na sua cabeceira e vai começar a bater em todas as coisas que estão no seu quarto, até achar um canto pra se esconder. E ele só para de tocar a hora que você levanta da cama e desliga ele. E todos os dias ele acha um lugar novo pra se esconder. Esse alarme é um sargento que te xinga de todas as coisas possíveis até você acordar. Já esse aqui tem um forno embutido e te acorda todos os dias com bacon de manhã. Esse aqui só desliga se você esmurrar ele a hora que tocar. Esse outro começa a voar a partir do momento em que ele toca a primeira vez. E o único jeito de fazer ele parar de tocar é se você pegar ele no ar e colocar ele na base. Já esse aqui vem com uma arma laser e o único jeito de fazer ele parar de tocar é acertar bem no centro desse alvo com uma arma laser. Acho que o meu ia tocar pra sempre, porque mesmo acordada minha mira é uma... E esse aqui é feito pra só desligar quando você jogar ele na parede. Esse é o lugar mais silencioso do mundo. E se você conseguir ficar aqui por 1 hora, vai ganhar um prêmio de 5 milhões. Por mais que isso pareça simples, ninguém consegue fazer isso. Essa sala foi construída pela Microsoft por 10 milhões de dólares e lá dentro o barulho é de só 20 decibéis, que é equivalente a ouvir alguém a 2 metros de você sussurrando. E ficar nesse lugar é extremamente difícil para qualquer pessoa, porque o lugar é rodeado de 5 camadas de concreto e aço, que isola ele de literalmente qualquer barulho. E por isso lá dentro dá pra ouvir o seu coração batendo, o barulho dos seus ossos e do seu sangue passando pelas suas veias. Em 2019, um repórter tentou o desafio de ficar 1 hora lá, mas pediu pra sair depois de 6 minutos. Mais de 1000 pessoas participaram de um desafio que te dava um prêmio se você ficasse lá por 1 hora, mas ninguém conseguiu completar. E o maior recorde até hoje é de só 58 minutos. Marca quem você chamaria pra ficar lá com você. Piadas adultas em desenhos infantis que você nunca notou. Jimmy Neutron tinha piadas adultas demais pra um desenho infantil. Mas a melhor delas é quando o pai do Jimmy fala que quando ele era mais novo, ele sentou numa banana e isso mudou a vida dele. Uma vez quando eu tinha 7 anos, eu me sentei numa banana. É claro que isso mudou a minha vida. E os desenhos da Nick aparentemente eram cheios de piadas adultas, porque Bob Esponja também tinha. Em uma cena, Bob Esponja pega 2 sabonetes e fala pro Gary não derrubar eles. Doubloons! Don't drop 'em. Quando Shrek chega no castelo do Lord Farquaad no primeiro filme, ele fica impressionado com o tamanho. E aí, vendo o castelo grande, ele fala, acho que ele tá compensando por alguma coisa. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Quando eu era criança, eu achava que era uma piada por ele ser baixinho, mas não é. Em Shrek também tem outra piada que eu acho que foi longe demais. Na cena em que o Lord Farquaad tá na cama e pede pro espelho mostrar uma foto da Fiona, tem uma movimentação debaixo do cobertor dele. No final de Toy Story 2, a Jessie faz uma manobra super radical e impressiona o Buzz. E quando ele abre a porta e vê ela, as asas dele abrem porque ele tá animado. As vinganças mais insanas. Essa mulher perdeu a visão depois que um homem jogou ácido no corpo dela porque ela disse não pro seu pedido de casamento. Detalhe, ela nem conhecia o cara. E quando eles apareceram no tribunal, ela pediu pra injetar ácido no olho dele como punição. E o juiz surpreendentemente disse sim. Em 2015, um homem da França tava jogando Counter-Strike quando perdeu uma briga de faca. Só que ele ficou tão frustrado de perder no jogo que ficou 6 meses rastreando seu oponente. E esfaqueou ele na vida real. Na Polônia, quando um casal terminou, a mãe decidiu que ia se vingar da ex-namorada do filho. Ela então desafiou ela para uma luta de MMA. Elas lutaram ao vivo em rede nacional e, surpreendendo um total de 0 pessoas, a mãe ganhou. A receita secreta de comidas famosas. Ano passado, um funcionário do Starbucks foi demitido e se vingou vazando literalmente todas as receitas de todas as bebidas da empresa. Talvez ele tenha se ferrado bastante por divulgar isso, mas pelo menos as pessoas agora podem fazer as bebidas em casa. A receita do molho especial do Big Mac sempre foi um grande mistério, mas pouca gente sabe que ela já foi vazada várias vezes. O que a gente sabe é que ela é feita com maionese, molho francês, que é tipo um molho que parece vinagrete, picles doces, vinagre branco, cebola e sal. Dá até pra fazer em casa, eu acho. Por fim, a famosa receita do hambúrguer de Siri. E por incrível que pareça, os ingredientes também são bem simples. Alface, queijo, tomate, molho tártaro, maionese, açafrão, sal, raspas de craca, que é tipo um animal, pelo que eu entendi. E o último segredo é pó de Poseidon do Rei Netuno. Acho que esse é o único que não dá pra fazer em casa. Pessoas que destruíram a própria carreira ao vivo na TV. Em 2015, no The X Factor da Nova Zelândia, esse homem fez uma apresentação que o público amou. Porém, tinham 2 jurados que não gostaram nem um pouco do artista e fizeram comentários bem pesados sobre ele. Essa jurada estava convencida de que ele estava copiando o marido dela, só porque ele estava de gel no cabelo e terno. I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? E depois disso, o marido, que também era jurado, resolveu entrar na conversa.
Ele comparou o artista ao Norman Bates, que é o assassino de Psicose, falando que ele poderia roubar o rosto de alguém e matar as pessoas que estavam na plateia. Tudo isso só porque o cara achou que ele tinha copiado o estilo dele. It's like Norman Bates dressing up in his mother's clothing. It's just a little bit creepy and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. Isso foi extremamente mal recebido e a carreira dos dois foi por água abaixo depois disso. E eles obviamente também foram demitidos do programa de TV. O som mais alto da história. O barulho mais alto já produzido na superfície da Terra é ensurdecedor e eu vou tocar ele agora. Brincadeira. Ele, na verdade, foi a erupção do vulcão Krakatoa na Indonésia em 1883 e teve um total de 310 decibéis. Só pra ter uma noção, com 100 decibéis o seu tímpano já estoura. Colocar o ouvido na turbina de um avião é 150 decibéis. Enfim, boa sorte. Essa erupção pôde ser ouvida a 5.000 quilômetros de distância, que é um pouco mais que a distância de Porto Alegre até Manaus. E ele viajou tão rápido que circulou a Terra 5 vezes. E só essas ondas mataram algumas pessoas. Coisas que você nunca deve perguntar pra Siri ou Alexa. Se você perguntar pra Siri se ela te observa enquanto você dorme, ela ou vai te responder com um não bem seco, sem nenhuma justificativa, ou dizer, você não gosta quando eu faço isso, então eu parei. De acordo com relatos, você nunca deve fazer a Siri e a Alexa conversarem entre si, porque aparentemente a conversa ou fica bem engraçada ou meio perturbadora. Nunca peça pra Alexa ou Siri rirem, porque elas dão uma risada que imita de um ser humano, mas que de acordo com algumas pessoas pode ser meio assustadora. Nunca peça pra Alexa calcular o valor de pi, porque ela vai começar a recitar os números literalmente pra sempre, sem parar. Você nunca deve pedir pra Siri ou Alexa ser a sua namorada, porque você vai se decepcionar. Você não só é rejeitado por humanos, como também pela inteligência artificial. Ah, e nunca chame a Siri de Alexa, ou a Alexa de Siri. Elas podem ficar meio bravas e apesar de ser meio engraçado, as coisas podem ficar meio estranhas. Lembrando que isso é com base em relatos de pessoas e cada pessoa pode ter um resultado diferente quando fizer. Coisas bizarras que vão acontecer durante a nossa vida. Em 2029, um meteoro chamado Apophis vai passar extremamente perto da Terra, mas vai desviar por aproximadamente 32 mil quilômetros. E vai dar pra ver ele sem telescópio. Também em 2029 vai ter o eclipse lunar mais escuro do século, com a Lua ficando vermelha por 4 horas. Em 2040 vai existir um desfile de planetas, em que todos os planetas do sistema solar vão se alinhar, fazendo com que planetas como Júpiter sejam vistos a olho nu. Em 2052, a Lua vai ficar quase 300 mil quilômetros mais próxima da Terra, resultando na superlua mais brilhante das nossas vidas. Só 8 anos depois, em 2060, o cometa mais brilhante já registrado vai passar a só 7,2 milhões de quilômetros da Terra, criando um show de luzes incrível. Em 2084, vai ter um eclipse da Terra, visível só de Marte. Ele vai ser tipo um eclipse solar, mas com a Terra ao invés da Lua. Pessoas com genéticas muito raras. Haley Bay, que ficou conhecido como garoto bolha, nasceu sem um sistema imunológico, ficando praticamente indefeso contra qualquer doença. Mas felizmente ele passou por uma terapia genética e conseguiu curar sua condição. Lizzie Velasquez é uma das 3 pessoas no mundo diagnosticadas com progeria neonatal, que impede que ela ganhe peso e causou cegueira em um dos seus olhos. Hoje ela é palestrante motivacional contando sua história. Paul Carson, que ficou conhecido como Papai Smurf da vida real, tinha argiria, uma condição que deixava sua pele completamente azul porque ele comeu muita prata. Dedê Kosvara, que foi apelidado de Garoto Árvore, tinha uma condição rara de pele chamada epidermodisplasia verruciforme, que fazia sua pele ter uma estrutura parecida com casca de árvore. Ashley Morris tem alergia à água, por isso ela não pode tomar banho, beber água e nem transpirar sem sofrer. A ectrodactilia, conhecida como mãos de lagosta, afetou toda a família Styles. E o filho Grady, inclusive, se tornou um artista de circo de muito sucesso. Qian Hongyan, da China, começou a usar uma bola de basquete como prótese depois de perder suas pernas num acidente. Por isso, ela viralizou no mundo inteiro e acabou ganhando próteses médicas. Sabe quando você tá quase dormindo e sente como se você estivesse caindo? Isso chama hipnagogia mioclônica. E acontece quando você tá prestes a dormir. Isso acontece porque seu cérebro interpreta errado os seus músculos relaxando. Ao invés de achar que você vai dormir, ele acha que você vai cair. E como resposta, ele envia uma onda rápida de energia pros seus músculos, pra tentar te segurar. O que faz seu corpo ter um espasmo e você acordar assustado. 2025 vai ser insano. 2025 tá chegando e as pessoas perceberam que os primeiros dias do ano vão ser literalmente WTF. E muita gente acha que isso não é um bom sinal porque a última vez que isso aconteceu foi em 2020. E eu acho que todo mundo lembra como 2020 foi. Além disso, se você tá vendo esse vídeo agora, provavelmente vai se sentir muito velho. Porque em 2025 começa uma nova geração. A geração beta. E todo mundo que nascer entre 2025 e 2039 vai fazer parte dessa geração. E por fim, 2025 vai ter grandes lançamentos no cinema. Como live action de Como Treinar o Seu Dragão, um filme novo da franquia Jurassic,
um filme novo do Capitão América, além de Zootopia 2. Pra qual desses você tá mais ansioso? Pra qual lado essa garota tá balançando? Ela tá virada pra escola ou pra câmera? A resposta é difícil, porque essa é a ilusão de ótica mais polêmica de todas. Dependendo do que o seu cérebro quer ver, você consegue enxergar as duas possibilidades. E essa discussão já dura algum tempo, mas mesmo assim ninguém consegue chegar numa conclusão. Algumas pessoas até tentaram achar esse lugar no Google Maps, ou até entrar em contato com quem postou o vídeo original, mas ninguém consegue descobrir. Depois de ver o vídeo algumas vezes, eu acho que ela tá virada pra escola. Mas eu já consegui ver as duas coisas. O que você vê? Essa aqui é uma competição de dormir. E você não vai acreditar em quanto o vencedor ganha. Essa competição acontece todos os anos na Espanha. E os competidores têm que dormir o mais rápido possível. E aí eles são julgados justamente na sua habilidade de dormir em menos de 20 minutos. E eles também são julgados com base em outras coisas, como a posição que eles dormem e o quanto eles roncam. A única desvantagem é que essa competição acontece num shopping, então um monte de gente te vê enquanto você tenta dormir. Mas se você conseguir ser o ganhador, vai receber um prêmio de 9.000 reais. Momentos adultos em desenhos infantis. Em Drama Total, a Heather fica sem blusa em uma cena, e eles simplesmente não censuraram ela. Em Bob Esponja, no episódio Eu Tive um Acidente, o Bob aparece segurando um lenço meio duro e seco e usado. Parecido com Padrinhos Mágicos, em que o time pega um rolo de papel toalha e fala que vai se trancar no quarto. Em Shrek, o Shrek e o burro fazem uma piada sobre o tamanho do castelo do Rei Baixinho, insinuando que ele tá compensando alguma coisa. Parecido com Frozen, em que o Hans pergunta pra Anna sobre tamanho de pé, e ela responde que tamanho do pé não importa. Em O Laboratório de Dexter, aparece escrito Troféu do Papai na roupa íntima de um vizinho. Coisa estranha, tá? E por fim, numa cena de iCarly, a Sam e a Carly chamam um cara de Hob Knocker. E eu não recomendo que vocês pesquisem o que isso significa.